tudo o que você queria saber sobre irrigação. Vamos começar hoje uma série de 6 aulas sobre o assunto. Acompanhe. Olá, bom dia. Nós vamos começar hoje um curso de 6 módulos sobre sistemas de irrigação, sobre irrigação de uma forma geral. Esse é o módulo 1. Bem-vindos ao mundo da irrigação. O que é irrigação? A irrigação é você aplicar determinado volume de água numa área e durante algum tempo. A unidade utilizada para a irrigação é lâmina, e a lâmina é expressa em milímetros. Ora, e o que é 1 milímetro? 1 milímetro é você aplicar 1 litro de água em 1 metro quadrado, transferindo para a agricultura 10 metros cúbicos em 1 hectare. A irrigação ela é um fenômeno gerador de emprego, gerador de divisas. E há uma comparação enorme, se você for ver a diferença dos índices de produtividade da agricultura de sequeiro para a agricultura irrigada, você tem incrementos de até 500% em várias culturas. Mais um exemplo por região e por algumas culturas de qual a diferença dos índices de produtividade das culturas irrigadas e das culturas de sequeiro. Esse gráfico demonstra muito bem também a soja, o trigo, o feijão, o comparativo entre a média nacional de sequeiro e a média nacional irrigada, da agricultura irrigada. Ora, o mundo está crescendo, a população está crescendo, mais pessoas precisarão ser alimentadas. O Brasil é um país agrícola, não devemos nada a ninguém, a nossa agricultura é uma das mais fortes do mundo. 20% das áreas irrigadas produziram 40% do PIB nacional, do PIB agrícola nacional. 40% do PIB agrícola saíram de 20% das áreas irrigadas. Isso é um número fantástico. A agricultura, já falamos, é gerador de emprego, gerador de renda. No Vale do São Francisco, por exemplo, 100% das mangas e das uvas que o Brasil exporta de lá saem, todas irrigadas. Depurador de efluentes, é uma coisa que muito pouca gente fala. A irrigação localizada, a irrigação de forma geral, ela pega os efluentes de esgotos e ela limpa. Quando você aplica no solo numa determinada cultura, você está tratando a água. É uma das formas de se tratar os efluentes de esgoto. Só que tem um problema. A irrigação ela é vítima de muitas matérias mal escritas e mal informadas, e todo esse mito contra a irrigação precisa ser desfeito. Quais são os métodos de irrigação? Ora, você tem vários métodos de irrigação. O mais antigo de todos, que tem 5.000 anos de existência, mais ou menos, é a irrigação por gravidade, que é a aplicação da água no solo. E esse método é um método extremamente perdulário, você gasta muita água com muito baixa eficiência, e ele está sendo extinto. Vale ressaltar que o método por gravidade ainda é muito utilizado, é o mais utilizado no mundo, mas a queda da sua utilização já é nítida. Porém, na cultura do arroz é que é um grande problema, é um grande entrave, porque todo o arroz irrigado é por sulco. Há experiência já na Índia e até no Brasil de índices de produtividade muito maiores com arroz irrigado por gotejamento. Isso já está sendo feito, já foi provado. Então, a tendência é essa. Para você ter uma ideia, a eficiência de cada 100 litros que você aplica de irrigação por superfície, você joga fora 75, 80 litros. É muito desperdício para um sistema só. O outro sistema mais utilizado e mais moderno é o de aspersão, no qual você simula, você faz de conta que tem uma chuva e aquilo tem uma eficiência mediana, já tem uma eficiência melhor, em torno de 75%, podendo chegar até 85%, a depender do método. E a irrigação localizada, que é a irrigação mais tecnificada, mais moderna, que você tem 2 tipos, a microaspersão e o gotejamento. A água é aplicada aos poucos na raiz da planta, ao longo do dia. Você tem um maior controle e uma maior eficiência. De cada 100 litros que você aplica no solo, você perde no máximo 5, estando bem dimensionado o projeto. Gravidade. A irrigação por gravidade tem alguns tipos. Faixas, que é utilizada em pastagens, inundação, no caso do arroz, como nós já falamos, e sulcos para demais culturas.
Aí o exemplo de irrigação por suco. Observem, por exemplo, o desperdício de água, a erosão. Ali embaixo é nítido, você vendo o solo indo embora. Os canais cheios de água, drenos cheios de água. Mais um exemplo, aqui no lado esquerdo você tem um plantio de arroz, do lado direito já é uma evolução que fizeram para a irrigação por goteio por suco, que é o tubo janelado, mas que é muito utilizado na Austrália, por sinal. Ali você está observando uma topografia bem íngreme do lado esquerdo, onde você tem um plantio de arroz também na Ásia, né? O plantio aqui, outra cultura, com sifão. Ora, você tira a água do canal, da regadeira e joga. Tudo isso é desperdício, é mão de obra, é custo a mais, reduz a receita do produtor. A irrigação por gravidade, então, tem as seguintes vantagens. Tem baixo custo de implantação, quando não precisa sistematizar o terreno, deixar o terreno pronto. E a redução dos problemas fitossanitários, porque você não está molhando como um todo. Mas as desvantagens são muito grandes. Você tem um maior desperdício de água, leva a salinização, leva a erosão do solo, você necessita de maior mão de obra, maior quantidade de mão de obra, e fica quase que impossível de você automatizar o sistema de irrigação por superfície. Observem aqui. Essa faixa azul, você tem a irrigação, a lâmina que tem que ser aplicada. A faixa vermelha é o desperdício de água. Observem que as culturas elas estão com o mesmo tamanho, as árvores estão com o mesmo tamanho, mas o índice de perda de água é muito grande, principalmente no início do suco. Isso é o modo correto. Agora, olha o modo errado. Você observa que as plantas elas estão desuniformes. Por quê? Porque o cara cortou a água na hora que a água chegou no final do suco. Mesmo assim, tem todo o desperdício no início. Essas são as grandes desvantagens da irrigação por superfície. Olha o exemplo. No nosso lado esquerdo, nós estamos vendo uma área que está o assoreamento. Todo esse solo está voltando para o rio. Do lado direito é um dreno, gente. É um dreno. Toda essa água que está no dreno é energia jogada fora. É água jogada fora e é água que está levando mais solo para dentro do rio, ou dentro do lago, ou de onde for. Levando assoreamento. Aí vamos para a aspersão convencional. Já é um segundo tipo, é um tipo que você imita uma chuva. São vários os tipos de irrigação por aspersão. Você tem a convencional móvel, convencional fixa, no qual os aspersores ficam trabalhando no lugar e só abre e fecha os setores. Você tem o pivô central, que é uma grande opção para grãos, para pastagens e grandes culturas. Você tem o autopropelido, que é muito utilizado em cana-de-açúcar para distribuição de efluentes da usina de cana. E você tem a mini aspersão, que é muito utilizado também na cultura da banana. Aí os exemplos. Aspersão móvel. Observem que as linhas laterais, essa linha onde estão os aspersores, ela é de metal. E a pessoa tem que sair no campo mudando de posição em função do cálculo que foi feito. Por outro lado, nós temos a aspersão fixa. Observe agora que a linha lateral está em polietileno, que é uma coisa que já se usa há muito tempo em Israel e que já está se usando aqui. Fixa o móvel, não dá para ser móvel, porque ela está presa, então ela é fixa. É um polietileno que está presinho aí no chão e o cara abre e fecha os seus setores, com ou sem automação. Mais um slide de aspersão fixa. Observe a uniformidade, observe a pressão dos aspersores, como ela está regulada. E tem um detalhe, nas áreas onde você não puder ter pivô central, para grandes culturas, seja soja, seja capim, pastagem, milho, ou que você tem uma declividade muito acentuada, é uma excelente solução a aspersão convencional, fixa. Pivô central. Costumo dizer que o pivô central, eu sou fã pessoalmente do pivô central porque é um equipamento inteligente, a relação de custo dele não é tão alta, tem a limitação de topografia, tem a limitação do tamanho da área e também terrenos arenosos, ou seja, ele dificulta o manejo da água, mas dá para você regular as velocidades e está aí o sucesso do Centro-Oeste, não precisa não tem nem o que contestar. Aí é o autopropelido.
Observe que ele trabalha com uma pressão muito alta, ele deriva muito, mas que é utilizado na cana-de-açúcar e em algumas grandes culturas. Há relatos até de ser utilizado na citricultura com melhores resultados do que a irrigação localizada numa fazenda em São Paulo. Então você vê que há de tudo. Não é só o projeto, não é só o equipamento, mas tem um manejo. Então existe algum diferencial, em tudo há diferencial. Aqui é a mini aspersão. A mini aspersão você pode utilizar para culturas de menor porte, banana, pomares, enfim, a aspersão é um sistema muito interessante. A lâmina na aspersão é essa lâmina azul. Observe que entre uma planta e outra tem um vazio e você está usando água. E é por isso que ela ainda gasta um pouco mais de água do que a irrigação localizada. Mas já é um grande avanço em relação à irrigação por superfície. A aspersão, quanto à pressão de serviço, ou seja, a pressão que você tem que colocar no emissor, ela pode ser de muito baixa pressão, média pressão, baixa pressão e alta pressão, trabalhando entre 4 e 40 MCA e há canhões com altíssima pressão de até 120 MCA. É muita energia. As vantagens da aspersão são muito grandes. Ela permite uma melhor uniformidade de água, abrange a maior parte das culturas, controla a lâmina de salinidade. Se você tem problema de sal no solo, ela coloca o sal para baixo da zona das raízes. Além disso, ela permite também a fertirrigação, a automação e reduz a necessidade de mão de obra, se for o caso. Entre as desvantagens, como sempre, nós temos custo. Tem limitação para algumas culturas. O melão, por exemplo, há relatos de que no melão, em algumas regiões, ele não se adequa muito bem. A energia elétrica consome um pouco mais de energia elétrica, entre 1,5 e 2 CVs por hectare, que é uma conta rápida para se fazer a viabilidade do negócio. E também ela favorece ervas daninhas. O aparecimento de ervas daninhas, ela aumenta a quantidade de ervas daninhas na sua propriedade. Bom, agora vamos para a irrigação localizada. Ela apareceu em Israel através da observação expedita e evoluiu com o tempo. Economiza muito mais água. Você tem 2 tipos básicos de irrigação localizada ou microirrigação, que é a microaspersão e o gotejamento. E o gotejamento ainda pode ser também superficial ou enterrado. Aí, um exemplo da microaspersão. Em pomares, principalmente muito utilizado lá no Vale do São Francisco, se utiliza demais em outras regiões do Brasil. Gotejamento superficial. Essa foto é uma foto de Israel, que você vê o espaçamento entre as culturas e a água vai ali, ó, na boca da planta, na necessidade correta. Não tem desperdício. Quase toda a água é aproveitada. E é isso que nós precisamos trabalhar, aproveitamento da água. Aí o detalhe do gotejamento. Observe, gota a gota, gota a gota. E um bom projeto sempre traz bons resultados. Porém, um bom projeto, um bom equipamento sem o manejo, não serve para nada. Mais uma imagem da irrigação superficial por gotejamento na cultura da uva. E o gotejamento enterrado. Senhores, o gotejamento enterrado hoje é uma grande opção para grandes culturas, inclusive cana-de-açúcar, como se tem no Vale do São Francisco e outras regiões do Brasil, na África do Sul. Os índices de produtividade mais que dobraram. Por que tem que ser enterrado? Passagem de máquina, de equipamento, o fogo, quando eventualmente se dá na cana-de-açúcar, ele está lá enterrado e funciona do mesmo jeito. É um grande negócio, um pouco mais trabalhoso para o controle, mas é um grande negócio. Observem como se comporta a lâmina de água na irrigação localizada. Na irrigação por aspersão e por sulco, se vocês observarem, você tem uma lâmina cobrindo tudo. Aqui não. Aqui é cada planta com a sua lâmina. Entre uma e outra não tem água. Então, você reduz o volume de água, mas mantém a mesma quantidade de plantas sendo abastecida. A irrigação localizada. Esse é um detalhe bem interessante de como fica embaixo da terra. Você colocou o gotejamento e se forma esse bulbo. A gente tem que falar do bulbo porque nas outras aulas vocês vão ter que entender o bulbo. A irrigação localizada tem muitas vantagens enormes sobre os outros sistemas. A primeira das vantagens é
a grande eficiência, entre 90% e 95%, ou seja, de cada 100 litros você só perde no máximo 10 litros de água. A automação é obrigatória, a fertilização ela permite, aplicada em todas as culturas, reduz muito a necessidade de mão de obra, ou seja, a mão de obra que está voltada só para irrigação vai poder fazer outras coisas dentro da propriedade. E o coeficiente redutor, que nós vamos falar adiante, que é mais um artifício que reduz a quantidade de água e consome menos energia por hectare, de entre meio e 1 hectare, a depender do projeto e da condição do projeto. Desvantagens, como sempre, o maior custo inicial. Dificulta o cultivo entre as linhas, quando for necessário, e em solos arenosos, no caso do gotejamento, você vai precisar colocar mais linhas para atender as mesmas fileiras de planta. Então, o custo dele sai realmente mais alto. E a mão de obra qualificada, mas é até para isso que a gente está aqui, para poder qualificar a mão de obra, para saber onde procurar, o que fazer, quando você tiver um sistema localizado, porque tem que ter um diferencial também na mão de obra. Aqui é bem interessante. Você tem na irrigação localizada alta frequência. Turno de rega, a quantos e quantos dias você vai irrigar? Frequência de irrigação é dentro desse dia, quantas vezes você vai aplicar lâmina. Ali em amarelo, é a cada dia, no dia 0, dia 1, dia 2, você está irrigando. Ora, é como a gente não bebe toda a água do dia ao mesmo tempo. Já a linha vermelha é o que a gente faz, as plantas também fazem, bebem aos pouquinhos durante o dia. Chama irrigação de alta frequência, que a gente vai falar mais adiante. Esse slide vai ser repetido depois e vocês vão entender melhor o processo. Pois bem, visto isso, vamos agora observar as vantagens da irrigação localizada e da irrigação mais tecnificada em relação aos outros modelos. Começam a aparecer na tela novos termos como KC, PE, que é precipitação efetiva, ETO, KL, gasto mensal, que nas próximas aulas a gente vai ver o que se trata. Mas agora, no momento, o que interessa é lâmina líquida, LL. Nós precisamos de 234 milímetros, independente do método, é o que aquela planta está precisando. Na irrigação por superfície, nós precisaríamos de 585 metros cúbicos por hectare para dar os 234. Por causa de quê? Da eficiência do sistema. Quando vai para o outro extremo, que chega na irrigação do gotejamento usando os coeficientes redutores, você só precisa de 2.200 metros cúbicos de água para abastecer a mesma cultura, dando a mesma lâmina. Com isso, vocês olhem agora que aparece um novo terminho chamado vazão. O que é a vazão? É um volume num tempo. A gente pode encher um copo de água em 1 segundo ou encher um copo de água em 24 horas, porque é o máximo que o dia tem. Quanto mais tempo você utilizar para colocar um mesmo volume, você tem uma menor vazão. Isso implica em custo menor de bomba, de tubulação e um melhor manejo da sua irrigação. Bem, esse foi o primeiro módulo de irrigação que a gente falou sobre sistemas de irrigação. Até o próximo módulo, os próximos 5 módulos, na verdade, em que todas as informações vão ser mais uniformizadas. Obrigado.